Boa noite, amigos. Dia 17 de abril. Sexta-feira. Chegamos à última live da semana. Hoje iremos abordar o tema militares na política versus o Dia do Exército, dia 19 de abril. Então, está chegando o Dia do Exército Brasileiro, o dia da instituição de maior credibilidade. Você vê com bons olhos ou não? Então, muito se fala na sociedade brasileira sobre o papel do militar na política. Se é nocivo, se é prejudicial, se agrega valor ou não. Então eu coloquei minha camisa, que estava no guarda-roupa, guardada há alguns tempos, para homenagear o Exército Brasileiro. Uma instituição que eu pertenci, a qual eu pertenci, com orgulho, durante tantos anos. Eu vesti essa camisa aqui, ó, camuflada, onde pude formar inúmeros jovens que entravam esperançosos, com brilho no olhar, querendo servir a pátria. Os recrutas, né? Então eu trabalhei muito com os recrutas, depois na parte jurídica do Exército, e não podia deixar passar em branco essa data tão importante. Essa data que se aproxima, né? Dia 19 de abril. Então vai ser no domingo. Um dia importante ali, que não poderá haver cerimônias de grande vulto nos quartéis, tendo em vista o coronavírus, né? Essa doença que está impedindo realmente as grandes formaturas bonitas com a participação da comunidade joinvilense no 62 Batalhão de Infantaria, o 62º Batalhão de Infantaria, e entre outros quartéis no Brasil, né? Então, militares na política, qual a sua visão? Você vê com bons olhos, com maus olhos? Eu relembro que o nosso presidente atual, o presidente Bolsonaro, é oriundo da AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras. Formação rígida, uma rígida formação, onde é exigido bastante a parte psicológica do militar, a parte disciplinar, a parte de iniciativa. Então, nosso presidente é capitão do Exército Brasileiro e paraquedista militar. É bonito, né? Uma coisa que não se via anos atrás. E agora estamos vendo ali. Eu era contra a entrada dele via intervenção militar. Intervenção Bolsonaro para dentro do poder. Eu era contra. Tem que ter realmente o processo do voto. E houve, de fato, as urnas, voto nas urnas. A população brasileira não quis que ele presidisse o Brasil. E Joinville aqui, 80 e poucos % de votos foi aqui em Joinville. Uma das cidades com maior projeção de apoio ao presidente Bolsonaro em 2018. E esse pessoal todo evaporou? Ou não? Com certeza não. Muito joinvilense aí está aí. Às vezes caladinho, às vezes não se manifesta em público, mas está apoiando, sim, o presidente Bolsonaro, o governo Bolsonaro. E eu sou um deles. Então, 80 e poucos % de aprovação aqui em Joinville o presidente teve. E está pulverizado aí na sociedade, né? Com certeza. Então, os militares são oriundos das escolas de formação, na Escola de Sargento das Armas, que é a ESA, né? Eu sou oriundo dela, da AMAN, da Escola Naval, do IME, Instituto Militar de Engenharia. Então, pessoas muito bem formadas. O militar é muito bem formado. Não passa na cola, não passa, colou, passou. Não, é exame rígido, provas rígidas. Foi pego colando ali, é expulso. Eu tive um amigo na Marinha, foi pego colando, eu acho que foi no Exército, e foi expulso. Entendeu? Então é dificílimo. As provas, a parte física, exames físicos também, exame de tiro, pouco sono. Então o militar é formado, é forjado para tomar decisões em momentos de pressão psicológica grande. Você resolver uma equação aqui na paz é muito fácil. Agora, na pressão psicológica, no tempo, no acampamento, com risco de punição,
você tem que raciocinar rápido e fazer aquilo ali. É o cenário da guerra. Militar é feito para guerra. Então, temos agora guerra política, né? Que é travada entre o Senado, o Congresso, Câmara dos Deputados, a grande mídia. É uma guerra que é difícil de se vencer. Porém, se fosse outra pessoa mais frágil, já tinha desistido, chutado o balde faz tempo. Então ele está aí, aguerrido, seguindo em frente, né? Então, em 2018, teve um 11% de aumento de militares concorrendo às eleições. Então, 990 candidatos de origem militar, da ativa. Delegados, policiais federais, bombeiros, muita gente concorrendo ali. Ó. Nosso governador é governador Moisés, oriundo do bombeiro militar. Então, tantos outros por aí. Eu vejo com bons olhos o militar na política, porque a sociedade brasileira como um todo tem que ter representatividade. Um negro tem que se sentir representado, tem que ter um negro lá. Não se vê mais, tinha Joaquim Barbosa no Supremo Tribunal Federal, no STF, não tem mais nenhum negro ali. Então não se sente representada a classe negra ali. Outra parcela, os militares, não tem um militar na política, não tem uma mulher na política, não tem um rapaz de origem oriental, um indígena. A sociedade nossa é miscigenação. Há uma grande miscigenada, é uma miscigenação a sociedade da gente. E tem várias raças, vários credos, e tem que ter a representatividade. O militar não se sentia representado. O militar é um cidadão como qualquer outro, que respeita a pátria, respeita a família, respeita os valores e princípios. Porém, não tinha nenhuma representatividade. E agora tem. Nível governo, governador Moisés. Nível deputados, deputado Sargento Lima, deputado estadual. Deputado federal, Coronel Armando. E na esfera municipal, não tem ninguém. Então esse ano é um ano para a mudança. Esse ano é um ano para tentar colocar alguns militares ali, sim. Por que não? Vereadores, prefeito, alguém de origem militar, alguém que queira realmente defender a Constituição Federal brasileira, as leis, as normas. O militar cumpre ordem. O militar cumpre ordem, cumpre lei, cumpre regulamentos. Caso não cumpra, tem a sanção. Tem a punição disciplinar pela transgressão cometida. Não tem corporativismo, não tem passar a mão na cabeça. Ali errou, pagou. Essa é a diferença de que muitas vezes não se vê na política, na esfera civil. Então o militar tem aquele espírito de cumprimento de missão. Se a missão é legislar, vamos legislar. Se a missão é poder executivo, é poder executivo. Agora, não se pode fingir que está fazendo ali uma coisa e não fazer. Né? Então, se vê muito aquela visão negativa da ditadura militar, onde teve torturas, perseguições, fechamento do Congresso. Tem a visão negativa dos militares, mas eu creio que tem muito mais positiva. Muito mais positiva. Né? O militar está sempre presente no cenário político desde a República foi proclamada. O Marechal Deodoro da Fonseca. Depois veio o movimento de tenentismo. Depois veio a República da Espada, com Deodoro da Fonseca e com Floriano Peixoto, dois marechais. Então, sempre esteve presente na época do Getúlio Vargas, quando assumiu o poder, quando teve que se ausentar do poder. Né? Então não podemos macular a imagem do militar pelo governo militar, que teve Eurico Gaspar Dutra, teve lá o Costa e Silva, teve alta patente do Exército Brasileiro, o Médici, o Geisel, o Figueiredo. Teve várias coisas positivas para o Brasil. A ponte Rio-Niterói, vários progressos, o PIB lá em cima, anos 70. O Brasil até conquistou a Copa do Mundo, né? Para fechar com chave de ouro aquele momento que estava vivendo o Brasil. Teve seus excessos, teve seus erros, dos quais eu não compactuo. Porém, hoje é nova safra de militares, não é aquela antiga. É uma nova safra de militares. Não podemos hostilizar o militar para sempre, porque está carimbado ali pela ditadura militar. Então vamos carimbar o alemão,
Quem é de origem alemã aqui em Joinville? Tá carimbado lá como é da raça do Hitler. Então não quero saber de alemão mais. Então vamos hostilizar os alemães também? Não tem lógica. O Adolf Hitler era daquele tempo ali, ó, página virada, um péssimo representante lá da Alemanha. Então aqui de origem alemã, austríaca, é outro povo joinvilense, que não tem nada a ver com isso. Povo ordeiro, povo trabalhador. Então eu vejo que o ser humano erra, seja ele militar ou civil. Todo ele é passivo para cometer uma corrupção, para se corromper. Porém, eu vejo que é muito mais difícil um militar cometer esse erro ali, tendo em vista que está entranhado nele valores, atributos da área efetiva, como a disciplina, como a ordem, com a dedicação, a abnegação, com aquele espírito de corpo, querer ajudar um ao outro, altruísmo. O militar tem inúmeros atributos, né? Aquele equilíbrio emocional para aguentar pressão. E o que não falta no cenário político é pressão. Paciência, tem a lei de guerra na selva, a lei. Paciência para emboscar. Você está ali esperando um javali passar na árvore, está ali com um fuzil ali. Quando ele passa ali, você controla a respiração e dá o tiro certeiro para não errar ali. Paciência para emboscar. Então na política tem que ter isso. Paciência. Paciência. Tendo em vista que a mídia desgastando de um lado, vem Rodrigo Maia do outro, Alcolumbre do outro, vem um vereador, vem um deputado. Então tem que ter paciência para emboscar. Sangue frio, iniciativa. Às vezes eu não vejo iniciativa nos atuais políticos nossos. Tem que ter iniciativa para fazer e acontecer, como antigamente se tinha na política. Quero construir um centro-eventos, construía centro-eventos. Quero fazer uma obra de grande vulto. Aqui em Joinville, um viaduto ali. Opa, fizeram um viaduto. O que não se pode não dá para fazer, não temos recursos para isso. Antigamente fizeram Ponte Rio-Niterói, pô. Um tempo atrasado desse aí, ó. Mais de 70 anos. E tá lá, não caiu ainda, nem vai cair. Uma obra de grande porte está feita lá. Cristo Redentor. Colocaram em cima do monte ali o Cristo Redentor. Torre Eiffel. Estátua da Liberdade. Pirâmides do Egito. Se fazia de tudo. Hoje não se faz de nada. Com a tecnologia avançada. Com mais dinheiro em caixa. Por quê? É falta de iniciativa. Falta de competência. Falta de comprometimento com Joinville. Com Santa Catarina. Com o Brasil. É isso que eu vejo. Né? Então, eu acredito que os militares na política são positivos, né? São bem-vindos. Eles vão dar um balanço na atual república, na atual democracia. O militar sempre teve um protagonismo político desde a república, desde a democracia, etc. Não pode ser manchado pelo aquele período de 64. Vejo que o Dia do Exército, que se aproxima, dia 19 de abril, quero dar aqui meus parabéns aos militares do verde oliva, do camuflado ali, por se dedicarem tanto à nossa pátria, por agregarem valor à nossa pátria, por transmitirem valores tão importantes e atemporais para os jovens, que às vezes não têm em casa, não recebem em casa. Qualquer pressãozinha que recebe, quero pedir a conta do trabalho, não dá mais, chega, não aguento, já deu, vou embora. O jovem não aguenta pressão nenhuma, já quer pedir demissão, qualquer gripezinha antiga, tá? Não é essa coronavírus não, essa é séria. Qualquer gripezinha, pega o atestado médico, apresenta no trabalho, eu tô gripado, eu tô com febrezinha aqui, não posso ir pro trabalho. O militar muitas vezes trabalha com dor de cabeça, com febre, com fome, com frio, com o auge da estafa física e mental, e cumpre a missão. Essa é a diferença que tem que ter na política brasileira. Essa é a diferença. Eu não vejo nenhum militar milionário, trilionário, não vejo por aí. Não tem episódios de corrupção. Não tem. Então, poderá haver, na política poderá haver. Todo mundo é passivo de erro. Porém, eu vejo que que eles estão vacinados. A lavagem cerebral foi tão intensa nas academias de formação, que o militar que tem 5 anos de caserna, 5, 10, 15 anos, 20 anos, ele já está bem, com a carapaça bem dura, para evitar qualquer tipo de aliciamento ilícito. Querer dar uma propinazinha aqui,
uma negociata ali. O militar, com certeza, ele vai dar conta do recado, ele vai fazer bem feito e é digno de todos os elogios e toda a admiração da sociedade brasileira, da sociedade joinvilense. Então, parabéns, Exército Brasileiro, pelo dia 19 de abril, dia do Exército Brasileiro. Parabéns aos militares que dão o seu sangue, a sua vida, a sua juventude, a sua vitalidade para servir a nossa pátria. Eu servi minha pátria ontem, quando eu enverguei essa camisa aqui, e agora sirvo minha pátria com amor, com minha dedicação de sempre, aqui fora, no ambiente civil. Um grande abraço e bom final de semana. Tchau, tchau.